Personagens insuportáveis, impossíveis de defender. Será que eu consigo defender um ou outro aqui? Será que eu consigo passar o pano? Passar aquele pano aqui, ó. Passar o pano. Será que eu tenho pano aqui? Eu tenho pano aqui, ó. Ó, vou passar... Será que eu consigo passar o pano pra essa galera aqui, ó? Passar o paninho assim, ó? Será? Vamos dar uma olhada também quem são os personagens, né? Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. O canal do Vício Nerd manda muito bem. Faz tempo que a gente não vê o Vício Nerd. Vamos dar uma olhada aqui, né? Ele manda muito bem e vambora, que o cara é brabo. Vamos lá ver, então. Personagens insuportáveis e impossíveis de defender. Link na descrição e no card. 3, 2, 1, foi. Limitante entre odiar um vilão e não suportar um personagem. O vilão faz o papel dele. Se ele te irrita, é sinal que ele é bem escrito. O problema verdade. são aqueles personagens que nem são vilões, ou até são, mas que conseguem tirar qualquer um do sério. Seja por decisões burras, por chatice extrema, ou por atitudes duvidosas mascaradas de boa intenção. Um exemplo é a Titi. O marido dela vive arriscando a vida salvando a terra de alienígenas psicopatas. Mas ela vive gritando com ele. Teve um momento que ela simplesmente cagou para o estado crítico de saúde dele, porque só queria ver o Gohan estudando para ser médico. Você é a esposa de Goku? Por que não deixa de se preocupar com seu filho e cuida do seu marido? Por culpa dele, Gohan está machucado. Pouco me importa o que vai acontecer com a Terra. Eu me preocupo com o seu futuro, Gohan. Mesmo que isso custasse Ah, não, isso aí... É que assim, né? De Dragon Ball... As mulheres de Dragon Ball, elas são meio complicadas. A Titi é uma delas. E outro problema que também é que a Titi, ela passou por uma descaracterização. Aí eu tenho que concordar. Porque ela era lutadora, né? Eles se conheceram no torneio, até onde eu me lembro. E aí, do nada, ela mudou muito, né? Ela mudou de um jeito meio bizarro. Assim, ela era toda batalhadora, gostava até de lutas e não sei o quê. Aí, pô, sei lá. É, realmente, quando você começa a parar a pensar, você fala, pô, não tem defesa isso aqui não, mano. Este pano não será passado para a Titi de Dragon Ball. Pode esquecer, essa aí não dá não. Essa aí não dá, não tem nem como. Não dá. Porque, pô, tem toda aquela questão de lutar, tem toda aquela questão de eles salvarem a Terra. E aí, eu penso, né? Falando até... A galera vai falar, que isso, Cor? É o que você vai falar. Da Bíblia, né? É o que eu vou citar. Tem coisas que ensinam e falam que a gente tem que tratar o esposo ou a mulher, né, a sua cônjuge, até melhor que os seus próprios filhos. Os filhos são heranças do Senhor, que é o que chama na Bíblia. Mas até aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, só não perdeu a esposa. Por mais que a esposa até falou as coisas pra ele meio bizarras. Mas os ensinos que a gente vê é justamente do marido e da mulher juntos, eles viram um só. Então, se uma parte sua tá morrendo, você vai ficar mal. Então você tem que cuidar dele e tal, né? Não ficar, eu vou pensar no futuro do moleque a qualquer custo, caramba, 4, né? É umas decisões meio bizarras, botar os filhos à frente até da relação. E aí surgem relações, né, podres, né? Que o casal não se ama, só tá junto por causa dos filhos, né? Isso aí eu acho muito pior, né? Pô, é muito mais bizarro. Tem que estar junto porque os dois se amam, pô. Enfim, né? É outras questões, mas vamos lá. o universo e, consequentemente, o futuro e a vida do próprio filho. Que isso? E bom, se você tiver a fim de extravasar sua raiva acumulada por essas criaturas irritantes, Lisa Simpson. Nas primeiras temporadas, ela até era uma palestrinha moralista chata, mas de certo modo ainda era suportável, porque ela ainda era escrita como uma criança real de 8 anos. Ela era boa em muitas coisas, mas também tinha seus defeitos, e a gente ainda sentia de criança, né? Quando o Homer ou a escola a injustiçava. O problema é que ela foi vítima da maldição das séries que duram muito tempo, a flanderização. E não vou ficar explicando um bagulho que todo mundo já sabe. E se tu não sabe, pausa que tá aí na tela. Então vamos lá, já que ele parou pra pausar, que é melhor, né? Flanderização é o processo pelo qual as características essenciais de um personagem fictício são exageradas ao ponto de se tornarem toda a sua personalidade, ou pelo menos supervalorizadas enquanto outras características permanecem ao longo de uma obra serial. Que nem, assim, ó, o cara aqui, ele é orelhudo, né, a carinha meio bobo, mas ainda é um ser humano. Aí o que acontece? Esticar a orelha, aumentar a cabeça, né, os reboot da vida. Aí, aqui já tá lascado, aqui só piora, né? Que aí é só a gravata que é importante, porque o Ned Flanders, né, é daí que vem a flanderização, o nome. O Ned Flanders, ele era um cara mais denso, né? Ele era um cara que tinha perdido a esposa, ele tinha motivos pra ser tão religioso, ele protegia tantos filhos porque tinha vários porquês no começo
começo dos Simpsons, né? E ele era esse vizinho que queria ajudar o Homer. Assim, era um ser humano normal. Aí depois ele só passou a ser crente chato. Só isso, ele virou ser o crentão chato. E aí que lascou tudo, pô. Aí que deu ruim, aí que deu cacete, aí já era, né? Fazendo a Lisa deixar de ser uma criança inteligente pra virar uma militante insuportável, hipócrita e com um complexo de superioridade nojento. É isso aí. Uma garota quer jogar futebol. Isso é super legal, Lisa, mas já tenho 4 meninas no time. O futebol não é a minha especialidade. Ela não suporta ver ninguém brilhando mais do que ela. Isso Como eu acho que é um ponto válido. Rival de Lisa, onde chega uma aluna nova mais inteligente e melhor que ela em tudo, como por exemplo tocar saxofone. Isso deixa ela com uma dor de cotovelo enorme, a ponto de sabotar o projeto escolar da menina. Mas esse eu vou até dar uma colher de chá, porque o Bart também botou minhoca na cabeça dela. Mas em outro episódio, o Bart começa a tocar bateria pra extravasar a energia. E mostra um talento absurdo no jazz. E ao invés dela ficar feliz pelo irmão, ela fica doida de inveja e até entra em depressão por ver ele tocando com os músicos que ela idolatrava. Ou esse outro que é pior ainda, quando o Homer faz um churrasco para a cidade inteira e a Lisa, revoltada porque virou vegetariana, simplesmente rouba o porco assado com um trator e o joga rio abaixo, estragando a festa de todo mundo e o dinheiro do pai só porque não pensavam como ela. Ela até aprende a lição no final, pra depois voltar a cometer os mesmos erros de sempre. Se no começo a gente sentia algum tipo de empatia por ela, agora a gente só sente vontade de dar uma bicuda nela por ser a Greta Thunberg em pessoa. Jesus. Você é má! Obrigado. Você é má! Skyler. Não, eu ia falar uma outra coisa. Eu acho que, pra mim, o que mais pega é que... Vamos pôr assim, que até o Vício Nerd falou. Sabe quando a pessoa não aprende? Eu fico com muita raiva disso. Ainda mais que Simpsons é uma série de... Nossa, tem quantos anos? 30? Já deve ter uns 30 anos já. E aí, tipo... Sabe quando o personagem passa por 1 milhão de coisa? E aí, pô, já passou por esse problema de novo. Tem que fazer um bagulho pra explicar esse bagulho de novo, mano. O personagem não evolui em nada. O personagem não muda em nada. E isso que me pega muito. A Lisa passa por 1 milhão de caras. O Bart também. Todos os dos Simpsons, né? Isso que eu acho que o Simpsons, ele... virou esse bagulho, tipo... é isso aí. Vai ter essas situações mesmo. E aí eu comecei até a relevar essas situações meio... porque ela é vegetariana, porque ela é feminista, não sei o quê. Porque, tipo, os caras têm que pôr pra dar conflito do bagulho, pô. Senão o bagulho não tem graça, né? Não... Fica naquele negócio, não, tá, não sei o quê. Tipo, e ela... mas aí o problema é que isso irrita. Pra mim, o que mais irrita é a pessoa não aprende, né? O negócio não aprende, não muda, não evolui pra nada. Virou uma bosta. Então é por isso que o que mais me incomoda é essa coisa do tipo, a pessoa não vai... nossa, não vai ter alteração de verdade. Vai ser a mesma bosta de sempre e vida que segue, né? Essa aqui também é uma coisa de louco. Eu detesto. Nossa... Não sei se é pelos meus motivos do Vício Nerd, mas vamos ver. Você já parou pra pensar por que tanta gente odeia ela? Afinal, se você for analisar friamente, quem resolveu largar tudo pra fabricar drogas, colocar a própria família na mira de cartéis perigosos né? E virar um criminoso foi o Walter. Então, por que a Skyler virou uma das personagens mais odiadas da ficção? Simples! Porque ela estragava nossa diversão. Walter tinha uma vida medíocre, estava com dias contados e, de repente, virou um dos vilões mais poderosos da TV. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Porra! Mas Skyler acabava trazendo ele de volta pra realidade, cobrando contas, ditando regras e tentando freá-lo. Mas não como uma pessoa normal, o que seria totalmente justificável. Meu Deus, Charlie Morningstar! Fria. Ela usa o silêncio como punição, fumava mesmo estando grávida, colocando em risco a vida da Holly. Que vergonha! Que vergonha! Mente para várias pessoas, manipula e usa o Ted, mas isso nem chega perto do pior. Nenhum personagem da série é tão hipócrita como ela. Depois de passar temporadas tratando o Walter como um monstro, que ele de fato é, não tô passando pano, tá? O que ela faz quando vê o tamanho da montanha de dinheiro sujo? Ela decide lavar dinheiro, se tornando cúmplice do império que ela dizia desprezar. Hipócrita, hipócrita. Mas ainda assim, agindo como se estivesse moralmente acima do Walter. Quer ver outra? Ela passou vários episódios desconfiando de uma suposta traição do Walter. Mas no fim, foi ela
ela que traiu o marido com o chefe, o Ted Bennick. A traição dá até pra debater, já que naquela altura ela tinha descoberto tudo, pedindo divórcio e tava desesperada pra ferir o ego do Walter, que se recusava a sair de casa. Tua restrição tá bem aqui, olha. Restrinja isso aqui. Mas antes disso tudo, dela sequer descobrir o segredo dele, tem aquela cena amaldiçoada dela cantando no aniversário do Ted. Happy birthday to you. Não, essa aí não dá, não. Essa cena tira metade da sua vida. Uma parte de você morre ao assisti-la, de tão constrangedora que é. Depois o Ted ainda se enfia numa fraude fiscal e a Skyler rouba o dinheiro do marido e dá de bandeja para o amante para pagar as dívidas. Isso que eu não O dinheiro que o tanco! Walter juntou com sangue pra ele e pro futuro dos filhos. Isso que eu não tanco Ela dela. ainda usa grana pra comprar uma BMW. Ela aceita mandar capangas pra intimidarem o cara e ele termina paraplégico num acidente ridículo. Como bom Breaking Bad é. Cara, ela arruma uma bagunça tão grande e quase faz tudo desmoronar. E como se não bastasse, quando Jesse Pinkman passa a representar um risco, a própria Skyler sugere ao Walter que ele simplesmente dê um fim nele. Afinal, segundo ela, era só mais um. Walter pode ser um desgraçado infinitamente pior, mas isso não transforma a Skyler numa santa como muitos tentam vender. Não acho Princesa também. Isso que eu ia falar. O que eu odeio nela, assim, eu entendo o motivo dela fazer as coisas, dela querer pensar na realidade, dela querer pegar e trazer o Walter de volta, mas chega num ponto que não tem como mais. Que simplesmente tá tanta bosta, tão merda, tão ferrado, que ao invés dela pegar e falar, tá bom, eu sei das merdas, eu não posso denunciar meu marido por conta dessas merdas que ele tá fazendo. E esse é o problema, ela entra no esquema, e aí você fala, tá, agora vai mudar. Mas aí ela entra nessa pira com esse Ted, é uma das coisas mais... Nossa, cara, não dá. É só... Mas ao mesmo tempo, mas tem que se pôr no lugar da mulher, que ela tá passando não sei o que e tal. Não, tudo bem. Mas ela cumpre o papel dela, de ser essa coisa meio cinzenta até demais. E também de não saber o que quer. O que eu não gosto é quando ela entrega todo o dinheiro. O problema não era nem dela. Sendo bem honesto, ela poderia muito bem quitar do bagulho, guivar. Ela falar, não, tchau, vou fazer as coisas do meu marido, ela vai trabalhar no bagulho lá de lavar carro, mas o ego. O problema do Breaking Bad é o ego. O ego das pessoas que não podem se quebrar, que não podem mudar. E aí, ela entra numa ego trip do tipo assim, não, eu tenho que provar que a minha contabilidade tá certa. E o bagulho tá tudo em dia. Para ela provar, ela tira dinheiro do além e entrega pro cara. O cara que é um filho de uma... Nossa, mano. Ela tem todos os sinais de que o cara é um desgraçado. Não é tão... É claro que não é ruim com o Walter White, mas é horrível. Mulher com o dedo podre, meu Deus do céu. E ela toma a decisão ainda de ir pra ajudar justamente esse cara que é um bosta. É isso que me quebra. Eu odeio o Ted. Nossa, que cara maluco. Cara, novamente, sabe por que ele me lembra alguns patrões que eu já tive na minha vida? Que quando tá tudo dando ruim, tá tudo dando bosta, ao invés do cara pegar, parar, pensar, vou fazer um bagulho direito, não. O que o cara faz? Vou viajar pro Caribe. Vou viajar pra Disneylândia pra ver o Mickey Mouse. Não, vou comprar aqui um Camaro. Pô, cara. E aí ela engatando, fazendo as coisas com esse cara. Vai e tal. Caramba, mano, mas como pode ser? Não pode. É isso que me quebra no meio. É isso que eu fico assim... Não dá, cara. Pô, eu entendo a galera ela puxa o Walter pra realidade, ela humaniza, mas não sei o quê. Mas chega num ponto que ela é uma anta. Dá vontade de falar, nossa, cara, não é possível. Tipo, ela já tá no esquema, é aí que também tem aquela dualidade, a cor, mas ela não quer entrar 100% no esquema. Se ela não quer entrar 100% no esquema, por que então ela pega o dinheiro pra cumprir a droga do buraco? Que não foi nem ela que fez, foi o Ted que fez. Ela tá assumindo o problema de outra pessoa. É bizarro, ela assume o problema de um cara aleatório, mas do próprio marido ela não assume o problema. É isso que me pega um pouco. É isso que eu fico... Ai, que saco. Juba.
Por Vamos fora lá. ela é rosa, fofa, canta com passarinhos e parece a governante perfeita de um filme da Disney. Mas por dentro dessa máscara de gentileza, ela não passa de uma cientista maluca, abusiva e com sérios complexos de Deus. E aí, meninos? Princesa Jujuba! O que vem fazer aqui? Recolher os impostos. Não estavam em casa, então eu fui entrando. Aí é Mora no complicado. Reino Doce. Ela criou os cidadãos do Reino Doce, no qual ela mesma já chegou a chamar de súditos bobões, É difícil. Uma líder tem que aturar muitos servos bobões. com um QI extremamente baixo de propósito para que eles fossem bobos e fáceis de controlar. E por um lado, até dá pra entender essa paranoia, já que no começo, quando ela tentou criar uma família com inteligência e livre-arbítrio, ela foi traída por eles e pelo próprio tio, igual Judas. Mas não anula o quão bizarro é o método dela, já que até os guardas Então, bananas né? têm medo de mostrar qualquer sentimento ou hobby na frente dela e a veneram como uma deusa para não serem punidos. Ela é legal, cara. Legal? Você é maluco? Quando o primeiro povo doce se voltou contra ela, ela transformou eles em monstros horríveis. Até o irmão dela, Ned. E aqueles chicletões, ela acabou com os caras. Ela é incrível e é assustadora a beça. E legal. O nível Ao de fim também é uma paranoia, anta, o né? totalitarismo da Jujuba é tão assustador que ela monitora a vida de absolutamente todo mundo no reino e fora dele 24 horas por dia através de câmeras e chips implantados em seus corpos, destruindo qualquer direito à privacidade. Eu sou a Jujuba, eu espiono todo mundo. Nada demais. Ela chegou a arruinar o casamento da Dona Tromba só porque outro rei ia celebrar a cerimônia e ainda mandou prender ela, o noivo e todos os convidados por ficarem contra sua postura autoritária. Como diria o Jake, ela é Doente! Se ela vê um pinguinho de ameaça ao seu domínio, ela vira uma doida de pedra. Igual quando a Princesa de Fogo Aí é ajuda ela complicado. pra resolver um problema de resfriamento que estava tirando a vida do povo de fogo, a Jujuba aproveitou uma distração para sabotar e destruir os robôs de defesa dela pelas costas. Depois ainda foi revelado que era a Jujuba que estava causando o resfriamento, pois ela pediu ao rei gelado. Ou seja, era a Jujuba que estava secretamente deixando os civis de fogo fracos, doentes e à beira de falecer. Isso é quase um crime de guerra. Isso sem falar nos momentos que ela do nada age de maneira fria com o Finn. Qual é, Finn? Deixa de ser esquisito. Se você for parar pra pensar, ela sabia da paixão inocente que o Finn tinha por ela e, conscientemente ou não, acabou aproveitando essa lealdade cega dele para colocar em missões que arriscavam a vida dele. Um garotinho de 12 anos. E às vezes nem Meu Deus! coitado direito. Finn, humano! Oba! Quer, por favor, sair da frente? Tudo bem que ao longo da série ela vai evoluindo e se tornando uma pessoa melhor. Mas, meu amigo, é difícil passar batido tanto de merda que essa cachorra já fez. Caraca! Peraí. eu acho que isso foi meio gratuito. Quando o assunto Foi de graça. Caramba, pera aí. Eu assim, aí eu já tô meio perdido, porque eu não manjo tanto de... a galera até comentou aqui, episódios focados na Lisa, focados no Homer, no Bart. Zé Ruela. Tá aqui, ó. A Princesa Jujuba tinha tudo pra ser uma vilã, só não se tornou vilã porque o roteiro não quis. Interessante o ponto de vista. Novamente, eu não posso falar muito que Hora de Aventura é uma das coisas que eu só via muito esporadicamente, então não posso comentar, não posso falar assim, eu vi mesmo tudo, eu sei... Não sou. Eu sou mais o cara do tipo, interessante, ok, mas não paro pra pensar muito, não. Né? Pra mim, eu nem sabia de todo esse contexto, eu nem sabia que a Princesa Jujuba era toda essa coisa de louco. Meu Deus do céu, parece que eu tô até um pouco surpreso, tô com medo, né? Realmente é uma galera do mal que tá na lista aqui, a galera perversa, mas, ó, deixa eu dar uma olhada melhor aqui, se a galera tá comentando dela. A galera tá falando, a Princesa Jujuba olhou para a Convenção de Genebra e pensou que era uma lista de afazeres. Aí é complicado. Meu Deus do céu. Aqui a maioria do que a galera tá comentando ela é muito controladora e ela é muito fria em muita coisa. Mas ela evolui, ela melhora as coisas conforme o tempo passa, realmente. Ela resolve os problemas com ciência. O relacionamento dela com a Marceline é um grande sucesso e tal, porque eu lembro que tem, né, esse chip aí das duas. Aí assim, espiona, todo mundo reina, as atividades são frias demais, ela não pensa, ela só faz. Ela é meio, tem que fazer e acabou, né? Mas eu sei lá, cara. Nossa, eu não sabia que era tão tenebroso assim. Mas vamos lá, vambora. é Evangelion,
Normalmente, Evangelho! eu colocaria um Shinji nessa lista, por ele ser um protagonista chorão e indeciso. E apesar de eu também não gostar do Shinji, pois se depender dele, a obra simplesmente não anda. Quem realmente merece estar nessa lista é o pai dele. Gendo Ikari. Esse sujeito basicamente usa a carência e o desespero do próprio filho por aprovação para manipulá-lo como uma ferramenta descartável. Sempre com aquela pose tranquila de personagem frio e calculista. Ele passou anos abandonando o garoto à própria sorte. E quando finalmente o chama de volta, é pra olhar na cara dele e dizer friamente: entra na porra do robô, vai embora. E ainda usa de chantagem psicológica. Caraca! Se não pilotar, a Arei vai fazer no teu lugar. Mesmo se a coitada estiver toda lascada, enfaixada, toda estrupiada. Com a aberta. E antes que alguém comece a passar pano falando que esse vagabundo fez isso porque não queria machucar o Shinji, ou que ele nem sequer sabe se relacionar com outro ser humano, isso não tira a culpa dele ser a porra de um egoísta que não se importa com nada e com ninguém. E quer apenas causar um apocalipse simplesmente porque não aceita perder a xereca da esposa. Criando a Arei, que é literalmente um clone da falecida esposa, misturado com o DNA de um anjo. E a trata melhor do que o próprio filho na frente dele. Só para usá-la como peça no seu plano final. O cara ainda obrigou o robô do Shinji a despedaçar o próprio amigo na frente dele. Esse cara merece cada miligrama de ódio que a comunidade tem por ele. Profundo. Meu Deus. Ah, nossa, vai entrar em The Boys daqui a pouco. Não, realmente esse cara... Mas é aquela coisa, eu acho que ele cumpre um papel de ser quase um vilão. Mas isso que eu acho que eu gosto do Evangelion no geral, né? Evangelion, enfim, você escolhe como fala. Eu gosto porque os personagens, eles, assim, o que eu mais odeio é o Shinji mesmo. O meu ódio por esse moleque é um negócio que eu não consigo pôr, às vezes, em palavras, do tanto que mas ao mesmo tempo eu consigo entender, sabe? Eu consigo falar, pô, ele tá agindo desse jeito porque ele é um moleque, que ele é um adolescente, tá ligado? Ele não tem todas as faculdades mentais formadas ainda, ele não tem o cérebro pré-frontal, o cérebro frontal totalmente formado, que vai até os 21 anos. Ele não tem. Não, ele é um moleque que, pô, tá entrando num bagulho que ele tem que entrar num robô e o caramba, todo nesse ponto eu falo, não, aí tudo bem, consigo até compreender. Mas o pai dele, não, o pai dele é ruim, mal que nem o Pica-Pau, ele é mal mesmo. Mas aí vem aquela coisa, por que o cara é desse jeito? Porque ao mesmo tempo que ele tá fazendo as coisas, ele quer salvar o mundo. Ele tem uma coisa, não digo nobre, mas ele quer, sabe, fazer alguma coisa pra que as pessoas fiquem, né, não tenha a parada, mas ao mesmo tempo, depois quando é revelado mais o plot das coisas, que ele, se deixar, ele faria o apocalipse, ele faria as coisas. Não, esse cara também toma umas decisões que, meu Deus do céu, o líder da Nerve é um cara tão complexado que dá até medo, pelo amor de Deus. Nossa, esse cara, eu acho que ele consegue ser, ele realmente é um vilão, porque ninguém gosta dele. Eu não sei se eu sinto raiva, ou vergonha alheia, ou os dois juntos. Os dois. Pois ele é tão bosta e frouxo em diferentes níveis que ele literalmente virou a piada dos 7. Toda vez que ele chega num local, todo mundo cruza os olhos pra cima, respira fundo, pra ter que aguentar estar no mesmo ambiente que esse ser. Ele não tem nenhum amigo. Não existe uma única pessoa na série que não quer ver ele enterrado. E para ele se sentir minimamente melhor consigo mesmo, ele usa um pouco do poder que ele tem para abusar de quem está abaixo dele. Exatamente como ele fez com a Luz Estrela no começo da série. Mas diante do Pátria ele vira uma moça. O Capitão Pátria também é um cara arrogante e patético, mas pelo menos ele tem motivo por tudo que a Void fez com ele. O Profundo não, ele é só um babaca porque sim. Pelo racismo. O cara é tão carente por um tapinha nas costas do chefe que ele deita os próprios fãs dele na pancada com um taco de beisebol. Elimina funcionários inocentes da Void e ainda exige que um desses funcionários o bajule e elogie a sua inteligência para massagear o seu ego de cristal. Me diz que eu sou o super-herói mais inteligente dos 7 e que eu sou quem você mais respeita, depois do Pátria, é claro. Além de meter em animais. Não, esse cara... Que isso? Não precisa... Desnecessário. Deixa a própria polva parceira morrer sufocada fora do aquário por causa de uma discussão boba de relacionamento. Kevin, eu não consigo respirar. Eu ia falar um bagulho. Kevin, meu Deus. Por favor. Talvez a única criatura que gostava dele de verdade. Cacete.
Como você é trouxa. Ele também se recusou a pular na água para salvar um civil em perigo, simplesmente por pavor que os animais marinhos aparecessem para se vingar dele ter acabado com a vida no mar. Tudo para depois ser humilhado e levar o pior esculacho possível do Pátria. O único motivo pelo qual eu ainda não te matei é porque eu quero que você sinta como você é realmente inútil. E mesmo depois de todas essas merdas, ele ainda teve uma chance de redenção. Que tal você assumir alguma responsabilidade? Olha, eleger um personagem mais insuportável de Hazbin Hotel foi uma disputa extremamente acirrada. Meu Deus do Entre céu. os candidatos temos o Lúcifer. Pera aí. Ah, não. Ah, tá. Vai entrar em Hazbin Hotel. Já pulou o assunto. Então, pera aí. Deixa eu falar do cara. Eu tenho uma teoria. Eu vou só pôr no vídeo aqui. A respeito desse cara. Que eu falo, pô, eu comecei a concordar, assim, eu vi algumas pessoas comentando, né, assim, não tô falando que justifica as atitudes, tá bom? Mas eu acho que o cara é esquizofrênico. Vamos lá, segue a ideia do Corey aqui. Por quê? Eu acho que, na verdade, esses animais não falam com ele. Eu acho que é igual parecido com o Black Noir, que ele via as coisas e tinha essa coisa meio bizarra. Tanto que é por isso que os dois até, assim, conseguem se entender, né? O antigo Black Noir conversava muito com o Profundo. E aí o outro Black Noir também conversa, mas é mais uma coisa mais fingida, né? Dá pra ver que é fingido. Agora, a parada dele é aquela coisa de que reflete as emoções que ele tem. Porque a galera até ficou assim, pô, como é que o cara passou por todo o diabo, todo esse negócio, e ele cai na água e os bichos querem matar ele e tal, não sei o quê. Sendo que ele, tecnicamente falando, o poder dele é controlar essas criaturas, né? Tipo, pô, não faz sentido. Como que essas criaturas, elas têm essa ciência, esse negócio de fazer as coisas por ele ou não? Eu chuto, e é aí que vem a ideia de que o cara... Desde o começo já foi colocado, né, nas outras temporadas, que o cara é esquizofrênico e esses animais não falam, é a cabeça dele achando que os animais estão falando com ele. Ele tem poder de controlar os animais? Sim, mas ele entrou tão profundo nesse negócio que ele acabou criando essa paranoia, essa coisa louca na cabeça dele de achar que esses animais falam com ele mesmo de verdade, sendo que não é... na verdade, ele só consegue entrar na água e controlar os animais, sim, aquela coisa toda, mas ele não tem esse negócio de ler a mente de um peixe de verdade ou algo do tipo. Isso é coisa da cabeça dele, porque é só ele que tem esse negócio. É só ele que tem essa parada e tal. Então, por isso que o meu viés de confirmação teria que ter alguma outra pessoa com habilidade pra ver essa parada e tal. Mas eu gosto da teoria de que quando ele pulou na água, ele mesmo ficou com tanta culpa do que ele fez, com tanto remorso, com tanta coisa que ele fez, que ele se entregou pros bichos e os bichos, né, da água foram lá e mataram ele, né, os seres marinhos. Então, ele tá com tanta essa coisa, essa dualidade da culpa e essa merda toda que ele fez, ele passou e tudo mais, que ele acaba jogando isso nessa esquizofrenia e aí ele joga essa esquizofrenia nos bichos que ele controla, né, achando que eles estão falando com ele, sendo que não estão, loucura na cabeça do cara. Então, tipo assim, eu acho que torna as coisas muito piores ser uma alucinação do cara, ser uma loucura do cara, e ele tá tão louco, ele tá tão maluco, ele tá tanto com a cabeça quebrada que todo mundo quebrou, mas ele também é um pau no cu, ele merece, né, um desgraçado, tô falando que é aquela história, não justifica, mas explica. Entendeu? Esse é o ponto que eu tô falando aqui. Não estou passando pano. Ele merece tudo de ruim. É um merda. Ele é um bosta. É um ser humano desprezível, né? Mas eu acho que essa ideia da parada do tipo... Explica um pouco mais do porquê que quando deu o fim da série e os bichos foram pra cima dele porque a cabeça dele tá tão conturbada que fez essa própria esquizofrenia ir contra ele e fazer com que os bichos matassem ele. Que ele não ia conseguir vencer o Pátria, se ele foge o Pátria ia atrás dele, então é meio que quando ele é jogado na água, ou quando ele tá perto, não sei o que, por mais que... Ah, mas a luz estrela não sabia, tá, não sei o que, eu sei que é conveniência um pouco de roteiro, né, ser jogado perto da praia, e aí essa esquizofrenia, essa coisa louca da cabeça dele entra em ação e faz essa parada acontecer, faz ele passar por essa coisa ruim, passar por esse perrengue aí, né, dele tá vendo os bichos falarem e os bichos até quererem matar ele, tá ligado? Então é uma paranoia da cabeça dele, uma loucura da cabeça dele, que ele
por todo o arrependimento dele, tentar se arrepender, tentar ser um ser humano melhor. Porque tem várias vezes, não só na última temporada, mas em várias outras temporadas, ele tenta procurar uma redenção. Mas uma redenção até por religião. Ele tenta procurar por várias maneiras que eu lembro. E aí, tipo, essa loucura que acabou entrando na cabeça dele, ele acabou jogando os animais e é por isso que os animais mataram ele. Não, é tipo, ele mandou os animais matarem ele. Pela esquizofrenia dele, entendeu? É meio que isso. Porque, novamente, pra mim não faz sentido. Tipo assim, ele controla os animais, pô. O poder dele é esse, tá ligado? O que justificaria o cara que controla os mares, o mar matar o cara? A não ser que o cara ficou louco e ele acha que os animais falam com ele mesmo. E aí, por conta dessa culpa, ele acaba com essa loucura na cabeça dele que faz os animais matarem ele, tá ligado? Ele fazia um monte de loucura com esses bichos, né? Vamos falar a verdade. Então eu acho que é aí, pra mim, que explica, novamente, não justifica, mas explica. Agora vamos para Hazbin Hotel. Meu Deus do céu. Um rei inútil, extremamente patético e carente de atenção da própria filha. Também temos o Vox, uma ameaça arrogante que é facilmente desestabilizada por simples provocações, como uma criancinha do CA, ou até mesmo a Charlie. Sim. Eu acho que a Charlie é pior. Dela é tão tóxica Eu acho que a de Charlie colocar é a vida pior. dos seus próprios amigos em risco, se é que eles têm uma, para conseguir seus objetivos. E no final não tem nenhum pingo de evolução. Mas eu decidi escolher o queridinho da fanbase, o Alastor. A única coisa que esse desgraçado sabe fazer é farmar aura, com toda aquela pose de personagem misterioso de duas caras, quando na realidade ele não passa de um personagem brega. Sério, ele parece aquele meme do Cosmo. Eu nem sei o que é insinuar. Ou será que eu sei? Alastor, não deveria ajudá-lo? Deveria, talvez. Eu vou? Não. Será que eu gosto de ser um cara difícil? Que vergonha alheia. Olha o tal do William Viana aí! A temporada inteira soltando frases de efeito cafonas para gerar edits no tic-tac, como se fosse um ser fodão e poderoso, para no final tomar uma surra humilhante do Adão e fugir se borrando nas calças com o microfone quebrado. Fudeu, menor. Detalhe, a luta durou 1 minuto e meio. Eu ouvi dizer que você tomou um sacode e fugiu quando a Charlie mais precisava. Que bom que o papai apareceu, né? Eu manjo tudo. Você é louco, não compensa. Quê? O roteiro vive tentando ver dele como um perigo iminente, com segundas intenções, mas no fundo, bem lá no fundinho, eu acho que nem ele sabe direito porque tá ajudando a Charlie. Sem falar que chega a ser constrangedor ele ter chifre só porque alguém atirou nele confundindo com o Alce. If I wanted to hurt anyone here, I would have done so already. Jax. Vai lá, vamos falar daqui a pouco do tal do William Viana, hein? Vamos lá, vamos lá. Falar do Alastor, eu lembro da primeira temporada, eu lembro do piloto até. O piloto, ele vem de um Alastor que ele tá mais pelo caos. Então eu sempre tive a ideia de que ele é um cara caótico. De que, tipo assim, ele é um caos em pessoa e ele faz babaquices, né? Ele faz coisas de caótico. Né? Ele é caótico e evil, né? Personagem que tipo, eu vou fazer o que eu puder pra fazer loucuras e estripulias, porque ele é desse jeito. Mas eu ia falar que eu acho a Charlie muito pior, mas tudo bem. Entendo a decisão do Vício Nerd, não estou falando que eu não estou concordando, mas ele botou até na lista, então, assim... Pra mim, como eu não sei porque também na minha cabeça eu tenho o Alastor como um personagem que é caótico, então pra mim eu passo pano pra muita coisa. Ele é tipo o Jester da parada, ele é o engraçadão, ele é esse tipo de coisa. Então, mas se bem que eu prefiro o Reluva Boss, tá? Do que Hazbin Hotel, desculpa falar. Eu prefiro a dublagem do YouTube também. Vamos lá! Voltando aqui. Por que eu odeio tanto a Charlie? A Charlie, cara, oh, Deus do céu, por quê? Deus, tanta coisa que essa personagem poderia mostrar. E ela do piloto, cara, ela fica tão chata, tão tipo um negócio que você fica, cara, nossa, que menina insuportável, velho. E aí, ela fica... O que ela fica fazendo, forçando o Angel Dust é um... Nossa, eu falo, meu Deus. Meu Deus. E quando ela consegue que o Serpentius, ele se redime e vai, né, pro céu. E aí ela fica louca. Ela fica... Não, porque dá certo mesmo, não sei o que. Eu fico... Nossa, cara... De certo ponto, eu tento entender porque ela tá querendo se provar pro pai, aquela coisa toda, e pedir pão doce. Tudo bem, mas falando de chatice, eu ficaria com a Charlie. Agora, porque a ideia do vídeo é personagens suportáveis.
O Alastor, eu passo um pouquinho de pano, porque ele é caótico. Mas o problema do Hasbin, ele tem um pouco isso, né? Quando começa a vir a força, né? Aquela coisa de equivalência de poder, as coisas dão uma quebrada, tá ligado? Eu fico, tá, talvez não tudo bem. Eu só aceito. Por isso que eu gosto mais de Relúbio, porque lá é o caos puro e tá tudo certo. Agora eu vou falar do tal do Ilha Viana aqui, hein? Vamos lá. Agora eu quero ver. No começo da série, todo mundo achava que ele não passava de um coelho satânico que passava 24 horas por dia sendo insuportável com todo mundo por pura diversão. Mas ele ainda era minimamente gostável. Afinal, ele era carismático, passava uma vibe meio pernalonga biruta. Por hoje é só, pessoal! No decorrer da série, abriu-se um espaço para pensar. Essa personalidade detestável poderia ser uma proteção? Ele afastava as pessoas porque tem medo de perdê-las. Pelo menos foi o que deu a entender no episódio 6. Ele e a Pomini estavam se divertindo juntos, mas aí, quando ele olhou para a porta de um ex-companheiro, ele mudou do nada e começou a tratá-la como um lixo. Se eu atirar em você agora, a gente vai continuar sendo amigo depois? A gente nunca foi amigo. E mesmo depois dessa coringada bem vergonha alheia dele... Vocês são meus joguetes. E eu morro de alegria quando eu faço vocês sofrerem. Se eu enganei você, foi só pra fazer você se magoar ainda mais. Dava pra ver que ele tava fingindo. O que ainda dava pra ter, assim, um tiquinho, assim, de empatia. Ainda. Mesmo ele sendo um cuzão. Tava tudo ótimo até você e Zubo aparecerem por aqui. Puta merda! Vai se fuder! Mas não. O desfecho da série revelou que ele, na verdade, não tem medo de ver seus amigos irem pra cova. Ele os empurra pra cova, mesmo que indiretamente. O Jax basicamente replica o mesmo abuso psicológico que sofreu da própria mãe, manipulando, humilhando e afastando qualquer pessoa que tenta ajudá-lo. Ele fez isso com a Ribbit, aquela sapinha de voz sensual. Ela queria ajudá-lo. É a Rebecca Zadra. Literalmente assim pra ele. E o que esse arrombado fez em troca? Deu gelo nela, falou mal dela pelas costas, isolou a coitada de todo mundo e ainda teve a pachorra de dizer que a ajuda dela era na verdade uma arma para manipulá-lo. No final, ela se churrascou por causa dele. A mesma coisa ele fez com Cálfumo, zombando dele. Tentou fazer o mesmo com a Hagatha, com a pouca sanidade mental da Gengar, torturando elas física e psicologicamente. É assim o modus operandi dele. Ele pisa nas pessoas e depois ainda se faz de vítima, digno de um sociopata que sonha em estrangular pessoas. Ele é igual a essa cena. Oi, Gubi, beleza? Gostei do caderno. E aí, Gubi, quer ir pra minha casa hoje? Todos me odiavam. E pra quem ficou com peninha dele com a desculpa dele ser um personagem complexo, eu só digo uma coisa: torça para nunca conhecer um Jax na vida real. Eu vou falar uma coisa. É isso, galera. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Bom demais o Vicionante. Ele só deu tchau. Vamos lá falar do Jax, então, pra encerrar. O Jax, ele tem um pouco do pior tipo de manipulador que existe. E é aquele que faz através da vitimização. Ai, Corey, mas o Jax fez... Gente, vamos lá. Vamos convir aqui. Vamos falar. Ah, você tá chamando de manipulador? De certa forma. De certa forma. Porque o que ele queria, e o que ele até deu a entender em vários pontos da série, é que, todo mundo é um desenho animado. Então todo mundo tem que agir do jeito que ele acha que tem que agir. Isso é manipulação, pô. E aí quando não tava rolando isso, porque as outras pessoas não queriam ir pra esse negócio, é aí que ele fazia mais e fazia pior. Só que aquela coisa, novamente aquele termo, não estou falando que justifica as atitudes, estou falando que explica as atitudes. É aquela coisa de tentar ser comparado com o próprio pai, de não ser suficiente para a pessoa que ele estava ali junto, que era a mãe dele, de tentar ser ou algo parecido para que a mãe dele queria, e ao mesmo tempo a mãe dele não queria, né, o pai de volta. Vamos falar, pô, mas ela queria o pai ou não queria o pai? Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Tem algumas pessoas que elas passam por uma coisa na vida que é uma decepção. Imagina que você se decepcionou com... Vamos pegar assim, a própria história da mãe do Jax. Ela se decepcionou com o pai, porque o pai
muito provavelmente saiu fora, ou traiu, ou fez alguma coisa. Então ficou aquela lacuna daquela pessoa. Do tipo assim, pô, eu tenho um filho, agora esse filho não tem um pai, e eu também não tenho um marido, não tenho alguém que eu gosto. Então ela tenta substituir isso, né, com alguma outra coisa. Geralmente as pessoas fazem isso, elas substituem, né, pedaços que faltam na vida delas com alguma coisa. Tem gente que substitui com bebida, tem gente que substitui com vícios, tem gente que substitui com outras pessoas tentando fingir que são essas pessoas, enfim, é problema na cabeça, pessoal. Terapia resolve isso aí. Aí vamos lá. Ela tentou, então, é aquela coisa. Como que vai substituir o pai, sendo que o pai é um arrombado, mas ela quer uma figura de um pai pro filho e ao mesmo tempo quer um marido pra que ela chame de seu. Então é a manipulação da própria mãe, uma mãe que muito possivelmente é uma mãe narcisista pra cacete, jogou todas as inseguranças nas costas do filho, o filho tentando aguentar essa porra toda, e o filho nunca vai ser o bastante porque o filho não é o pai. E aí, novamente, não justifica, tô falando que explica as atitudes. Por isso que o Jax acabou crescendo dessa forma, quebrado do jeito que ele é, e ele quebra as outras pessoas, porque ele nunca foi o bastante pra mãe dele, né? E ele foi colocado numa posição de querer ser o pai pela própria mãe, né? Pela saudade, pela falta de alguém. Aí você fala, Cor, como você entende tanto disso? Não posso falar tanto o que aconteceu na minha vida pessoal, mas eu já vi casos em outras famílias e outras pessoas que passam a mesma coisa. A ausência de um pai por um tempo pode levar a mãe a procurar adaptações de coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Tem mulher que se enfia na igreja e não sai de lá, que acaba substituindo a figura do pai por Cristo, o que também tá errado. Aí eu falo, nossa, Corme, peraí, substituir o pai por Jesus Cristo? Não, porque você não tá vendo Jesus como seu senhor, você tá vendo Jesus como um step, como uma substituição. Porque se acontecer dessa pessoa conseguir realmente uma pessoa, né, um marido de fato no futuro, conhecer alguém, ela vai tirar Jesus na hora. E não é essa a ideia, né? É esse o meu ponto que eu falei agora há pouco. Então, as pessoas, elas acabam colocando muito step pra tapar buraco de coisas da vida delas. E o Jax, ele age desse jeito por todos esses complexos e por todas essas merdas que ele passou na vida. É aquela coisa, se tivesse uma terapia, se tivesse uma coisa melhor, se tivesse, né, um pouquinho mais de compreensão, de entender e de não pressionar o filho pra ser alguma coisa que ele claramente não é, o Jax era outra pessoa. Então, o Jax não ia ter essas fugas, né, de tentar ver que tudo era um monte de desenho e querer botar todo mundo pra embarcar nesse negócio de ser um desenho animado, né? De embarcar nessa parada de ser desenho, né? De ser, todo mundo é um personagem de desenho animado. Tanto que tem essa parte na cabeça dele quando ele vê Zubul, né? Que ele fica vendo essa coisa como um desenhão animado gigantesco, enfim. Então, o Jax, ele é um personagem muito complexo, mas ao mesmo tempo, né, é um personagem meio bosta. Porque a galera até notou a diferença do que é o Jax escrito pela Gooseworks e o Jax escrito pela Glitch. E eu prefiro o Jax escrito pela Glitch, ou pelas Animation. Porque aí tenta trazer um pouco mais dessa coisa que até o Vício Nerd falou. Até o episódio 6 e 7, o Jax era essa coisa também que você tinha o entendimento de que era uma coisa mais divertida e uma coisa mais de esconder as suas próprias mazelas, né? De ele ter medo de expor as suas próprias mazelas. Mas ao mesmo tempo, a conclusão que a Gooseworks deu, essa coisa foi tão do buraco sem fundo de emoções que ele tem, que acabou ferindo outras pessoas. É uma merda. É uma merda. Existem pessoas assim e é uma merda. Mas é isso, pessoal. Deixa o gostei. Novamente, não tô justificando. Não passo o pano pra ninguém aqui. O pano tá até... foi caramba aqui. Deixa o gostei no canal do Vício Nerd. Tamo junto. Link na descrição. E tá aqui o card, então precisa ir lá. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima.